Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Um bom dia para todos, um excelente Dia das Mães. E a partir deste momento, você sintoniza com vibrações de paz, de luz, de harmonia, que passam a lhe envolver e a toda a sua família. Trouxemos para a abertura do programa desta manhã a mensagem Não Somente, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, que faz parte do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Destacamos o texto a seguir. Não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio do conhecimento, de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Disse o mestre, nem só de pão vive o homem. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. E agora acompanhemos momentos de reflexão. Bom dia a todos, um feliz Dia das Mães, que Deus... Opa! Bom dia a todos, um errinho por aqui. Feliz Dia das Mães, que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nesse domingo especial. Muita luz, muito amor. Vamos à mensagem de hoje. Vamos refletir quando André Luiz nos convida a meditar sobre a mensagem de número 30, que está no livro Sinal Verde, ao dizer: auxílios sempre possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda e sempre ativar o clarão da alegria, onde a aprovação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo, onde a coragem desfaleça. Entretecer o ambiente preciso, a resignação, onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surja a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sob as rochas da sovinice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Vamos agora para o momento Agenda. Realização do 20º Cinesp, no Centro de Convenções Teatro Guararapes, Olinda, com o tema central o amor que transforma os caminhos para a superação das dores do mundo. Será nos dias 31 de julho a 2 de agosto,
com presenças confirmadas de Alberto Almeida, Ana Teresa Camasmia, André Trigueiro, Clóvis Nunes, Denise Lino, Elias Inácio, Rossandro Klingey, Rodrigo Salles, Tiago Brito. Inscrições pelo site secontickets.com.br. Adquirindo o ingresso antecipadamente, aqui em Caruaru, nós temos ingressos à venda na AME, na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Entre em contato conosco até o final deste mês de maio, no valor de R$ 160. Esse evento esteve 2 anos paralisado e retorna esse ano. É o maior evento espírita de nosso estado. Participe. Acompanhemos agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, o sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faz do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e de primeiro reconciliar-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. O argueiro e a trave no olho. Como é que vedes o argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, primeiro tirai a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho,
pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e pudesse, de certo modo, perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso, para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. E agora, acompanhemos onde encontrar uma instituição espírita. Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, Rua por Trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas domingos às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espíritas Jesus de Nazaré, localizado na Rua Barão de Suassuna, sem número, em Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus, reuniões públicas quartas às 7h30 da noite. Vamos agora para a questão de O Livro dos Espíritos. Questão 985. Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? Resposta dos Espíritos. É a consequência de sua depuração. Porquanto, à medida que se vão depurando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas, para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Nos mundos onde a existência é menos material do que neste, menos grosseiras são as necessidades e menos agudos os sofrimentos físicos. Lá, os homens desconhecem as paixões más, que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Nenhum motivo tendo de ódio ou de ciúme, vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, causas do tormento da nossa existência terrestre. Vamos agora para o momento Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, lemos: mas quem não crê será condenado. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica através da mensagem Não Crer, que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele assim nos escreve: os que não creem são os que ficam. Para eles, todas as expressões da vida se reduzem a sensações finitas, destinadas à escura voragem da morte. Os que alçam o coração para a vida mais alta estão salvos. Seus dias de trabalho
são degraus de infinita escada de luz. À custa de valoroso esforço e pesada luta, distanciam-se dos semelhantes e, apesar de reconhecerem a própria imperfeição, classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. Tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa laboriosa de ascensão à montanha do amor e da sabedoria. No entanto, os que não creem limitam os próprios horizontes e nada enxergam, senão com os olhos destinados ao sepulcro, adormecidos quanto à reflexão e ao discernimento. Afirmou Jesus que eles se encontram condenados. À primeira vista, semelhante declaração parece em desacordo com a magnanimidade do Mestre. Condenados a quê e por quem? A justiça de Deus conjuga-se à misericórdia, e o inferno sem fim é imagem dogmática. Todavia, é imperioso reconhecer que quantos não creem na grandeza do próprio destino sentenciam a si mesmos as mais baixas esferas da vida, pelo hábito de apenas admitirem o visível, permanecerão beijando o pó, em razão da voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores, enquanto os outros caminham para a certeza da vida imortal. A crença é lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. O vento da negação e da dúvida jamais consegue apagá-la. A descrença, contudo, só conhece a vida pelas sombras que os seus movimentos projetam e nada entende além da noite e do pântano a que se condena por deliberação própria. E agora, novamente, acompanhemos endereços de instituições espíritas. Centro Espírita Paulo de Tarso, localizado na rua Desembargador João Paes, número 233, bairro Boa Vista, em Garanhuns. Palestras públicas, segundas, às 8 horas da noite. SEACA, Seara Espírita Allan Kardec, localizado na rua Joaquim Távora, número 191, bairro Heliópolis, também em Garanhuns. Palestras públicas sextas, às 8 horas da noite. E agora vamos para a segunda parte do nosso programa. Soares? Exatamente. É a parte em que abrimos a oportunidade de tirar dúvidas. Aqueles que nos acompanham no chat podem registrar perguntas. E queremos, antecipadamente, primeiro, renovar o convite para o semestre, o 20º semestre, que ocorrerá no dia 31 de julho a 2 de agosto, no Centro de Convenções de Olinda. É um evento que ficou 2 anos parado, né, não houve, e agora, novamente, na sua 20ª edição, ocorrerá. Silmara, temos aí alguma informação sobre a pomada Vovô Pedro, que é patrocinada pela renda que esse evento possibilita ao Grupo Espírita Seara de Deus? A gente tem um convite especial de uma pessoa muito especial que a gente ama muito. Quando a gente encontra, é só alegria. Vamos ouvi-la? Encontrar, vamos estudar, vamos refletir. Olá, amigos. Então, quase chegando a hora de nos abraçarmos. Semesp, 20 anos, de 30 de julho a 2 de agosto. Um grande abraço, até lá.
morte da nossa querida Joselma, que vai estar no evento extraordinário do SEMESP, não é? E vamos iniciar dando bom dia, mas antes, nós temos uma pergunta de Tereza Miranda, que dá a nossa amiga, né, que dá o bom dia. A gente começa hoje dando um bom dia diferente, viu, José Orlando? A gente já chega aí. E ela me pergunta, né? Bom dia, amigos. Vão ser onde o evento? Eu quero o ingresso. Minha querida, olha, o evento vai ser no Centro de Convenções, em Olinda. São 3 dias, sexta, sábado e domingo. E lá embaixo ela diz assim: eu quero comprar a pomada. Essa pomada, ela não é vendida, ela é distribuída gratuitamente, não é isso, Soares? Quer falar um pouquinho dela? Exatamente. A pomada Vovô Pedro, ela é entregue através do Grupo Espírita Seara de Deus, é fabricada, inclusive com eles, e distribuída em grande número de cidades no Nordeste. Aqui em Caruaru, tanto na AME, no Bezerra de Menezes e em outras instituições espíritas, essa pomada ela é cedida gratuitamente. A pomada Vovô Pedro, ela diríamos assim, confeccionada de uma forma especial. No Grupo Espírita Seara de Deus, há uma reunião mediúnica, onde há todo um trabalho de intermediação espiritual na composição dela. Inclusive, o Mário Jorge, que foi quem iniciou esse trabalho de realizar toda essa distribuição pelo Seara de Deus, ele teve um tratamento, uma cura muito importante com a pomada, que é muito reverendada. Nós iremos, possivelmente depois, falar um pouco mais sobre ela. Mas deixando claro aqui a todos que nos acompanham, que ela é entregue gratuitamente, não há nenhum tipo de cobrança de valor, nenhuma instituição pode fazer isso, e realmente ela traz muitos benefícios para a sua utilização. Agora, E para se uma confeccionar, né, Soares? Para confeccionar leva, tem custo, né? O material vem, inclusive, do Tem um exterior. alto custo, é feito de muitas ervas que vêm da Isso, Amazônia e que também de são outros lugares. importadas. Isso. Então, Então, por isso, desse evento do Cinesp, para poder pagar o custo dela, que é bem alta todos os meses, tá certo? Então, vamos lá dar bom dia ao nosso amigo José Orlando, que inicia nos dizendo bom dia a todos, feliz Dia das Mães, feliz Dia das Mães para todas as mães, de Caruaru, de região, do país, de todo esse planeta extraordinário do qual nós estamos habitando temporariamente. Dando bom dia à nossa amiga Maria Lúcia. Bom dia na paz de Jesus. Assim seja. Bom dia também ao nosso amigo André, Carlos André, trabalhador da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Muita paz. Então, é isso. Soares ainda não tem nenhuma pergunta. Vamos, então, para uma pergunta que trouxemos referente aos temas de hoje, mas antes vamos dar aqui bom dia ao outro André Luiz. Esse André Luiz aí, se eu não me engano, é o André Luiz que trabalha com a gente lá na fraternidade, não é, Soares? sim, é verdade. Deve ser isso aí mesmo. Então, seja É porque bem-vindo. o movimento espírita tem muitos André Luiz. Pois é, Não é só o verdade. espírito que trouxe as obras pelo Chico, né? Mas temos um. Estamos Então cercados de André Luiz. Vamos lá. vamos a uma questão, né?
Que reflexões Emmanuel nos traz na mensagem Não Somente? A mensagem, não somente, que faz parte do livro Fonte Viva, ela se refere àquela passagem bíblica onde Jesus diz que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Emmanuel, fazendo comentário e aprofundando reflexões sobre isso, ele nos diz assim, de que disse o mestre, nem só de pão vive o homem, se referindo à necessidade profunda e real que todos nós temos do alimento espiritual. E é justamente a carência desse alimento que tem levado tantas pessoas, sobretudo nos dias em que estamos vivendo, às doenças de fundo emocional. A ansiedade, a depressão e uma série de outros tormentos, cuja causa maior é a carência desse alimento espiritual. É tentar enxergar e atuar na vida apenas do ponto de vista materialista, imediatista, estabelecendo uma carência imensa do alimento para a nossa verdadeira natureza, que é a natureza espiritual. Então, Emmanuel ainda acrescenta na mensagem de que não só teoria, mas também prática santificante, e de que não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior. Emmanuel deixa para nós bem claro de que esse alimento abundante trazido pelo Cristo, ele deve não só constituir-se pelo conhecimento que adquirimos sobre a vida espiritual, mas deve se consubstancializar nas nossas atitudes, no nosso comportamento, para que efetivamente ele realize o propósito, o objetivo maior de estar nos fortalecendo, estar fazendo com que nós, estruturados na convicção da imortalidade da alma, da reencarnação, da justiça de Deus, possamos criar alicerces firmes de equilíbrio mental, emocional, de ter uma perspectiva firme nos objetivos elevados que a vida verdadeira nos apresenta. É nesse sentido que Emmanuel vai trabalhando conosco as reflexões sobre não somente. É isso, Silmara. Se desejar acrescentar algumas observações, e depois dê uma nova olhada em como é que está o nosso chat. Pelo horário, Soros, a gente vai partir para a segunda pergunta referente aos temas da manhã de hoje, tá certo? Então vamos lá. É uma recompensa para o espírito reencarnar num mundo menos grosseiro? Na pergunta do Livro dos Espíritos 985, deixa bem claro que não é recompensa, é uma consequência. E deixa bem claro para nós de que, à medida que o espírito vai se depurando, ele passa a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos. Então, a questão que nos colhe em provações, em conflitos, em desequilíbrios, como se apresenta na Terra, que ainda é um mundo de provas e expiações, evidencia a característica das necessidades e das condições espirituais dos espíritos que estão encarnando na Terra. Evidentemente
que, à medida em que o progresso, a evolução, de fato se efetiva em nós, por consequência natural, nós iremos para mundos mais elevados. E então, a resposta do livro dos Espíritos ainda destaca que as características que expressam de forma contundente esse estado ainda de inferioridade do planeta Terra é do fato de que ainda há predominância das más paixões, a predominância do ódio, do ciúme, e que na medida em que os espíritos, trabalhando a superação de tudo isso e a conquista de virtudes, eles se promovem a irem a mundos melhores, mais adiantados do que a Terra. É claro que o objetivo final foge até a compreensão mais nítida de nossa parte, porque o propósito, como Jesus bem assinalou, é que nós busquemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. E nessa caminhada infinita de evolução e de progresso, todos nós, invariavelmente, teremos como recompensas a ida para mundos melhores do que atualmente se apresenta o planeta Terra. Exatamente. E quando Jesus diz, né, para a gente buscar a perfeição, ele está falando da felicidade possível, que a gente, né, a gente pode sim conquistar ainda nessa existência, que é a conquista das virtudes. A felicidade é uma conquista do espírito, à medida que ele vai adquirindo as virtudes, vai ali se esforçando diariamente para conquistar essa virtude, né, para fazer com que ela desabroche, porque Deus nos criou com todo o seu amor, com simples e ignorantes, ele nos criou perfeitos. Só que, à medida que a gente foi fazendo escolhas equivocadas, a gente foi nos distanciando desse amor, né, dessas leis que estão dentro de nós, e a gente foi criando a maldade, a inveja, o orgulho, tudo isso que nos afasta. Então, todos esses sentimentos ruins, negativos, além de nos afastar das leis divinas, ela está nos afastando da felicidade real, que é justamente, os benfeitores vai nos deixar claro na questão 614 de O Livro dos Espíritos, que é a verdadeira felicidade do homem. Porque são essas leis divinas que estão em nós, em nossa consciência, que nos indicam tudo aquilo que a gente deve fazer e deixar de fazer. Mas, através de escolhas equivocadas, a gente acaba escolhendo as coisas que o mundo material oferece e acaba buscando felicidade fora, quando a felicidade, na realidade, a gente encontra dentro de nós. Soares, devido ao horário, a gente vai para uma outra pergunta referente ao tema, ou a gente já se encaminha para o encerramento? Uma olhadinha rápida no chat e a gente vê ainda, se não houver uma questão, a gente fecha aí. Dê uma olhadinha aí como é que estamos. A Aurélia chegou por aqui, nos dá bom dia a todos, paz e amor e luz, e deseja parabéns a todas as mães. Muito bem. Vamos então para a última questão. Eu vou tentar ser bem sintético. Ok. A que tipo de condenação se refere Jesus na passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16? Essa passagem diz assim: mas quem não crê será condenado. A revelação espírita possibilita que nós extraiamos o espírito da letra, que nós tenhamos uma compreensão espiritual de passagens bíblicas como essa. Na verdade, não é Deus que efetivaria uma condenação da criatura humana. Emmanuel, comentando isso, ele diz a nós o seguinte, de que é imperioso reconhecer
que quantos não creem na grandeza do próprio destino, sentenciam-se a si mesmos às mais baixas esferas da vida, pelo hábito de não admitirem o visível, permanecem beijando o pó, em razão da voluntária incapacidade. Então, através das próprias escolhas que fazemos pelo uso do livre-arbítrio, quando investimos em atitudes e comportamentos desalinhados com as leis de Deus e que vão se traduzir em doenças, em problemas, em dificuldades, não é que nós temos sido condenados ao sofrimento. Na verdade, é a participação ativa que todos nós temos pelo livre-arbítrio que se traduz em consequências, resultado das escolhas que fazemos e que, na verdade, só podemos e só devemos refletir e verificar que o verdadeiro autor da condenação fomos nós mesmos. Nesse sentido, Emmanuel deixa para nós o estímulo à busca sempre de caminhos melhores, de alinhamento com a base maior da lei de Deus, que é o amor. Porque quando assim o fazemos, os resultados, os frutos que advirão, muito longe de serem condenação, serão profundamente libertadores e felicitadores para todos nós. Silmara, dê uma olhada aí, ou acrescente, e vamos para o término do programa. Isso, Bom, vamos. desejar um feliz Dia das Mães, né? Exatamente. E agradecendo ao Web Rádio Portal da Luz pela transmissão deste programa, o programa Espiritismo no Ar. Agradecendo a todos que participaram pelo chat, a todos que vão nos acompanhar posteriormente. Um feliz Dia das Mães com muita luz, muita paz, muito amor, muita saúde. Um grande abraço a todas as mamães. Que Jesus as abençoe sempre. E até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Até lá! Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.